lave as suas narinas, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto. Tudo teu, Senhor. Nós te amamos. Amém. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Esse foi para mim, agora para Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que nesse espírito que a Fabiola acabou de ministrar aqui, que venha ser a nossa adoração, que venhamos celebrar e encher os nossos corações da presença de Deus, amém? Quem veio dar o melhor para Ele aqui nessa noite? Quem veio dar o seu melhor para Ele nessa noite? Quebrando seu coração, apenas centralize a sua atenção ao Espírito Santo e celebra Ele, amém? Glórias a Deus. Se você pode bater as palmas, bata comigo. Atrai Ele para você. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia bem alto. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. De ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Senhor,
só foi um aquecimento para que venhamos elevar o nosso melhor a Deus nessa noite. Irmãos, muitas vezes em momentos de nossas vidas, tentamos buscar coisas que em algum momento achamos que vai preencher o nosso coração e coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu creio que aquele que é firmado, aquele que já pisou no Rei dos Reis, ele não se perde. Deus incomoda. Aquele que sempre busca o caminho do Senhor, ele se preenche naquilo que é de Deus. Você pode tentar buscar algo no mundo, você pode tentar colocar coisas do mundo para preencher algo no seu coração, mas quem preenche o nosso interior é apenas o Espírito Santo. Amém, Jesus. Então feche seus olhos nesse momento. Adore conosco. Entregue o seu melhor. Esqueça de tudo e de todos nesse momento. Esqueça de tudo nesse momento. Aleluia! A presença dele é real aqui. No mundo busquei, Mas não preencheu-me. canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Deus das montanhas. Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. As vozes. Nada melhor, não há nada melhor, não há Nada melhor que meu Deus. Não há
Deus, só Ele faz e só Ele desfaz. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Queira, por favor, louvado é seu nome, Jesus. Não há nada melhor que esse Deus. Ele é maravilhoso, Ele é exaltado. Mantenha-se em pé, igreja. Cumprimenta a igreja com a paz, Senhor. Amém? Convida a igreja a abrir a vossa Bíblia em João, capítulo 3, versículo 3. Todos acharam? Amém. Jesus lhes disse: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esse culto, Pai. Obrigado por esse dia de hoje, Senhor. Receba a nossa oração de hoje e o louvor, meu Pai. Use o pregador da palavra, meu Pai, e abençoe a vida de cada um que está aqui nessa noite, Deus. E te pedimos, meu Pai, que nada de ruim venha acontecer na nossa vida, Deus. E te agradecemos por cada coisa que está fazendo por nós. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Esses são nossos jovens trabalhando, amantes da palavra. Ontem tivemos gincana aqui, foi uma bênção. Eles estudaram a palavra, os nossos jovens estão estudando a palavra, glória a Deus. E eles são adoradores também. Eu queria chamar aqui a Rafa, a Júlia, a Sara, o Anthony, o Ítalo, para a gente cantar o hino da harpa. E a igreja que quiser acompanhar, o hino 224. Vitão, coloca aí, por favor, para nós. Grupo de louvor, vem ajudar a gente. Vamos adorar o Senhor todo mundo junto? Jovem, jovem, desperta. Amém? É o tempo de cear, e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder: eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara vem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. As gazelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo estas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que culto gostoso. Na direção do Departamento dos Jovens, vendo nossos jovens trabalhar, crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Mas um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nunca se esqueça que quando você está na casa do Senhor, você está aqui para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, aquele que reina para todo sempre. Você não está aqui para conversar com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda. Isso é um presente que Deus nos dá, de estarmos reunidos como família aqui. Mas o seu foco é louvar, adorar, exaltar, glorificar. Então não perde a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Seja um jovem lendo a palavra, dando um testemunho, cantando um louvor, um hino da harpa, sejam as apresentações que terão. Você está aqui para fazer tudo para a honra, glória, louvor e exaltação do nome do Senhor. Quem pode pôr a mão no peito e falar assim: Senhor, a minha vida é para te adorar, a minha vida é para te glorificar, estou neste lugar para exaltar o teu santo nome e reconhecer que existe um Senhor sobre a minha vida. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de exaltar e glorificar o nome do Senhor porque estamos com um olho muito fito no nosso vizinho, no nosso irmão, na nossa irmã, na vestimenta, no comportamento. Isso. Ei, você veio aqui para olhar para o Senhor, para exaltar e glorificar o Deus que é dono da nossa vida, que nos salvou, nos redimiu e nos traz aqui com alegria para glorificá-lo. E nós glorificamos a Deus pela vida dos nossos jovens, pela vida do diácono irmão Jonathan, da irmã Fabiola, que estão fazendo um trabalho maravilhoso com os nossos jovens. E é prazeroso para nós vermos os nossos jovens crescendo na presença do Senhor, conhecendo. É bom ir jogar vôlei, é bom sair para passear, é bom ir cantar e comer wings que eles gostam de comer, é bom, mas o melhor é saber que o seu filho está sendo alimentado pela palavra de Deus. Porque amanhã o pão pode faltar, mas se ele tiver a palavra de Deus no coração, ele sabe que dias melhores virão. E o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos é a palavra do Senhor. Amém? Eu saúdo os irmãos, cumprimento muito alegremente, trago uma palavra do pastor Josias, que está ali no Suriname fazendo a obra do Senhor, com muitas saudades da igreja. Não preciso nem falar das saudades da irmã Mira, que ele fala toda hora, mas está com muitas saudades, está fazendo um trabalho maravilhoso ali no Suriname. Eu não sei se você tem tido a oportunidade de ver, mas segue na internet, segue lá no Facebook, ele tem postado essas coisas. Essa semana ele teve a oportunidade de visitar um trabalho que muito carinhosamente a gente chama a irmã lá de Irmã Cheirosa, é o apelido dela. É uma irmã que trabalha com os moradores do cemitério. São pessoas que não têm onde morar. Eu acredito que muitos viram o vídeo. É um trabalho que essa irmã lá faz árduo, toda semana, todo dia. Ela faz comida, ela leva comida, ela vai lá pregar. As pessoas não têm onde morar e montaram as suas barracas, a sua casa dentro de um cemitério. Agora, não é esse cemitério que você vê aqui na Metairie Road, aqui não, esse cemitério bonito que você olha lá e fala assim, que lugar bonito. Ninguém quer morar lá, né? Mas é bonito. Lá é muito feio, é muito ruim, é muito triste, e as pessoas estão naquele lugar porque não tem onde morar. E o pastor Josias teve a oportunidade de estar lá com a igreja. Então, o que eu sinto no meu coração? E o que eu quero falar para você? Se você realmente está conectado no mundo espiritual com esse ministério, você esteve lá visitando esse povo. Você esteve lá colocando alimento na boca dessas pessoas que passam dias sem comer, vivendo numa situação muito triste. E o pastor gravou um vídeo, eu não sei quantos aqui assistiram. Muitas vezes nós reclamamos de tanta coisa. Nós reclamamos do carro que nós andamos, da casa que nós moramos, da roupa que nós queríamos uma melhor, de um sapato que eu queria de marca, e esquecemos o tanto que Deus tem nos abençoado. Então o meu clamor como igreja hoje é isso: continue orando pela igreja no Suriname. Ore pela vida do pastor Josias, que não está lá passeando, lá está muito calor, a situação lá é muito precária, mas a obra do Senhor tem sido feita naquele lugar, e você está fazendo parte desse projeto no Suriname, amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Lembrando os irmãos, essa semana temos semana de oração. A partir de amanhã, 8 horas da noite, estaremos orando aqui de segunda a sexta-feira. Quarta-feira oramos nos nossos lares. Sábado teremos vigília aqui a partir das 9h30 da noite. E domingos teremos um grande culto de Santa Ceia. Amém? Não deixe de vir orar na casa do Senhor. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Diácono irmão Jonathan, trazendo a palavra, dando continuidade ao culto. Senhor igreja, quem está feliz com Jesus? Amém? Creio que o Senhor Jesus Cristo tem falado aos nossos corações. Você está aberto a ouvir a voz do Senhor nessa noite?
Você veio aqui com o seu intuito de louvar, agradecer a Deus, entregar para Ele o seu louvor, a sua adoração, agradecer para Ele sobre a sua semana de trabalho. Se você veio isso, você veio no negócio certo, porque o nosso Deus, Ele não nos decepciona. Eu tenho certeza que Ele vai falar de acordo com a sua necessidade, amém? Nós estamos muito felizes, mais um culto, né? Nós, na frente dos jovens, ontem tivemos um evento maravilhoso ali, uma gincana, irmãos, pensa no como eles estavam competindo. Estavam uma bênção, a gente estava tendo até que orar. Chamei o pastor Hélio, vem pra cá, pastor Hélio, faz uma vista grossa para esses jovens. Mas foi bênção, irmão, brincadeiras à parte, foi bênção. A gente, nessa gincana, não foi só brincadeira, a gente separou para que eles estudassem todos os evangelhos. E, gente, a parte mais gratificante, porque quando eu e a Fábio assumimos os jovens, o que ardia no nosso coração, e o que tanto eu, quanto Deus testificava na minha vida, quanto testificava na vida da Fabíola, era que, irmão, se nós tivesse 5 jovens, não precisava ter mais, 5 jovens, mas 5 jovens cheios do Espírito Santo de Deus, conhecendo a palavra de Deus, e não conhecendo porque, às vezes, eu me pego por mim. Eu sempre fui filho de pastor, e uma vez, eu lembro como se fosse ontem, um irmão chegou para mim e falou assim: ô Jonathan, isso há muito tempo atrás, ele falou: ô Jonathan, você conhece Jesus de verdade? Eu falei: não, eu conheço Jesus de verdade. Mas por que você conhece? Me fala uma experiência que você teve com Jesus. Irmãos do céu, entrei em choque, porque eu conhecia as experiências que o meu pai teve com Jesus. Quando eu fui para o campo missionário, meu pai teve várias experiências com Jesus. E eu falei: gente, eu estou sendo crente porque meu pai falava que existe um Deus. Vida inteira eu fui criado dentro da igreja, com as bênçãos, com as coisas que meu pai vivia, e eu nunca busquei uma verdade de vida para a minha vida. Então, desde o início, eu e a Fábio pensamos assim: gente, nós precisamos trabalhar. Se tiver 5 jovens, mas que sejam 5 jovens sedentos pela palavra de Deus, sedentos em conhecer Jesus, sedentos para ter a sua própria experiência com Jesus. Não porque o pai fala que Jesus existe, mas porque ele tem certeza que Jesus existe, porque Jesus está testificando na vida deles. E uma das coisas dessa semana que me deixou tão feliz, estava tão corrido, gente, com um negócio de louvor e serviço, e a Fábio me mandando foto das mães, mandando fotos deles estudando a palavra de Deus. Então, para mim, eu ganhei a minha semana, porque eu penso, se eu e a Fábio, que somos líderes de fora, nós já ficamos felizes. Pensa Jesus como ele não está feliz, sabendo que eles estão buscando conhecer e prosseguir em conhecer. Então, pais e mães, fica um recado aqui: traga seu filho, ajude seu filho. Não meça esforços para que ele esteja aqui na escola dominical. A gente está falando de Deus aqui para eles todos os dias. A gente não está só brincando. Às vezes pensa: está indo lá na casa do João. Não, nós estamos lá na nossa casa a falar de Jesus, abrir a Bíblia, abre lá, João, vamos ler, vamos ver, vamos conhecer a verdade, porque é só ela que liberta. É só ela que vai mudar a direção, e eles são os futuros dessa igreja. Amanhã, quem sabe, eu não estou aqui, mas amanhã esses jovens vão estar levantados aqui em nome de Jesus para fazer a obra dele. E nós vamos ser testificados através da vida dele. Amém? E eu quero chamar um jovem abençoado aqui. Como é que é o nome dele mesmo? Ítalo. O jovem Ítalo, ele vai louvar o Senhor Jesus Cristo. E abra o seu coração. E a Karen vai orar para a oferta. Por favor, Karen. E os irmãos, abrem o coração. Abre o coração. Deixa o Senhor Jesus Cristo falar com vocês através da vida dos nossos jovens. Amém? Oremos. Deus Pai, muito obrigado, Deus Pai, por hoje. Deus Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai, na Tua presença. Deus Pai, em nome de Jesus, Deus Pai, abençoe, Pai, os ofertantes, os dizimistas. Em nome de Jesus, coloca, Pai, Tua mão, Deus Pai, em cada um, abençoando, Pai, curando, Deus Pai, e abençoando, Pai, cada um, Pai, na financeira. Em nome de Jesus, Deus Pai, amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei.
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Agradeço por nada, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Escudo para que todo aquele que nele crê. Amém? Para que venhamos crer nele e ele esteja em nós, devemos deixar que ele cresça em nós, nós viemos diminuir, né? A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que eu, que você, viemos diminuir para que ele cresça. Se coloque de pé mais uma vez nesse momento, aqueles que podem, é claro. Aleluia. Para vivermos, irmãos, coisas extraordinárias no reino de Deus, é necessário que venhamos diminuir. Mas não diminuir muitas vezes, talvez no que achamos que é ser pequeno perante Ele. Mas diminuir de uma maneira que venhamos nos constranger de uma tal certa forma que venhamos desaparecer
e que Ele venha aparecer. Nesse momento, coloque suas mãos sobre seu coração. Venha declarar mais e mais dele e menos de ti. Mais e mais dele e menos de ti. Declare comigo. Mais de ti e menos de mim. Declare. Mais de ti e menos de mim. Aleluia. Mais de ti e menos de mim. E mais de ti e menos de mim. Feche seus olhos. Não olhe para mim. Não olhe para a banda. Esqueça tudo e todos, adora Ele. Mais de ti, menos de mim. E mais de ti, menos de mim. Adore. Aparecer nesse momento, Pai. Exalte a Ele. Se possível, eleve suas mãos para o céu comigo assim. Eleve suas mãos para o céu comigo assim. Eleve suas mãos, é um ato profético para que você venha subir, Ele venha aparecer aqui. Se diminua, e menos de mim que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Pai. Adore. Só as vozes. E menos de mim, e menos de mim, mais e mais e mais de ti, e menos de mim. Suba na adoração. Menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade.
nossos irmãos. Aleluia! Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Hey! Vem e toma o teu lugar aqui. Oh! Vem e toma o teu lugar, o teu lugar, o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui, aqui, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, Ele está aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Rei dos reis, te exaltamos. Não perca tempo, adore Ele. Rei dos reis, a sua presença é sobrenatural. Te adoramos. O Rei dos reis, o Rei dos reis, Rei dos reis. Te exaltamos. Aleluia. Rei dos reis, o Rei dos reis, te adoramos. E vem, e vem, vem e toma o teu lugar aqui. Oh! Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. E vem, vem, vem. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh! Vem e toma o teu lugar. Céus e terra. Oh! Céus e terra se encontram, aliando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, aliando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, aliando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu no trono. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh! Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis. Aleluia. Te exaltamos.
glória bem alta a Jesus nessa noite. Irmãos, quando nos entregamos de verdade, podíamos sentir coisas sobrenaturais que nunca sentimos em nossas vidas. O pastor disse, o Joe disse sobre experiências sobrenaturais. Quando ele estava falando, Deus tocou no profundo do meu coração ali. Passou um pequeno filme na minha cabeça. Eu agradeço a Deus por ter sentido e sentido experiências que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está a todo momento comigo. Se talvez você tenha dúvida ainda de, poxa, eu não tenho nenhuma experiência com Deus, poxa, eu tenho tanto tempo de igreja e nunca senti nada diferente, pô, só vivo de testemunho de outras pessoas. Ei, eu acho que está faltando uma cerejinha aí. Está faltando algo, talvez até pequeno. Talvez um quebrantamento do seu coração. Talvez se humilhar perante Ele. Na adoração, muitas vezes uma palavra pregada que está sendo diretamente para você, você se bloqueia. Muitas vezes Deus, Ele faz coisas extraordinárias por mim e por você. A Bíblia ela é clara. Vale mais uma vida nesse mundo salvo do que todas perdidas. Você acha que Deus não te ama o suficiente? Deus, Ele me ama e te ama. Então se falta algo aí, busque a Deus, que Ele pode abençoar, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pelo preletor nesse momento. Feche seus olhos. Soberano Deus eterno e maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós aqui. Obrigado por ter sentido a sua presença, Pai. Agradecemos, Pai, por tudo, pelas suas misericórdias, pelas suas experiências por nossas vidas, Pai, em nossas vidas. Oramos pelo pastor Mário, Pai. Eu creio que o Senhor já plantou no coração dele a palavra perante o seu coração, Pai. E quando ele pregar aqui, uma espada de 2 gumes venha ultrapassar os nossos corações, Deus. Em seu Santo Espírito de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Ele está sentado no seu trono. A terra é o estrado dos seus pés. E o seu Santo Espírito está aqui neste lugar sondando os nossos corações. Apocalipse relata para nós, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo está sondando eu e você nesta noite. Ele está procurando, ele está querendo mover coisas sobrenaturais no nosso meio, na minha vida e na sua vida. Se você está preparado para receber algo de novo de Deus nesta noite, dê um glória a Deus, um aleluia, uma adoração ao Senhor. Se você considera que Ele é digno de ser adorado, adora Ele por alguns instantes. Diga: Senhor, eu te amo, eu te louvo por essa semana. Talvez a sua semana até aqui, até o dia de ontem, não foi uma semana fácil. A minha semana foi difícil, irmãos. Confesso para os irmãos, foi difícil. Sexta-feira foi um dia terrível. Mas o Senhor, Ele é soberano. O Senhor, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. E agindo o Senhor, ninguém irá nos parar. Satanás não terá poder para desfazer aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Abra a palavra do Senhor comigo, Salmos de número 51, versículo 10 em diante. Vamos falar aqui algumas coisas a qual Deus colocou no meu coração essa semana. Esta palavra irá confrontar em algumas partes com aquilo que o pastor Sérgio ministrou na EBD aos adultos, mas ela será ministrada de uma outra ótica, de uma outra maneira. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Nós vamos falar sobre Davi aqui nesta noite. Salmos de número 51, versículo 10 em diante. Salmos de número 51, versículo 10 em diante. Amém, amados? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Esse espírito que Davi fala aqui é o espírito, letra minúscula. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo, letra maiúscula. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Pode tomar o seu assento. Graças a Deus.
Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Deus é fiel. Só fazendo aqui uma observação. Posso fazer, Robson? Uma observação aqui? O Robson, que ministrou aqui há alguns minutos, agora ele é o Senhor Robson. Para que os irmãos tenham conhecimento. Há 2 sextas-feiras, nós ministramos ali o casamento religioso do Robson Paulino e da Celina Morgan Johnson, que está aqui, a esposa dele. Coloque-se em pé, stand-up. Aí, mais nova família constituída na presença de Deus. Ah, Paulino, esqueci do Paulino. Tem o Paulino ali, então é Senhor e Senhora Paulino. Pode assentar, estamos felizes. O Robson, desde quando ele chegou aqui nesta terra, sempre próximo de nós, a gente sempre acompanhando, discipulando, atendendo. E Deus é fiel, né, Robson? Amados, o ser humano, ele sempre tem a necessidade de ser liderado por alguém. E nós vemos isso aí bem assim, de maneira bem visível na palavra do Senhor, pela história do povo de Israel. Nós vemos que alguns sistemas de liderança, alguns sistemas de governo, algumas formas de governo, desde o início elas já faziam parte da nação de Israel, em outras nações que estavam em paralelo na terra também naquele momento. Mas vamos falar acerca de Israel. Então nós vemos ali quando Deus pede para Abraão sair da terra de Ur dos Caldeus, e no sentido a terra a qual o Senhor havia falado para ele, feito uma promessa. Nós vemos aí uma forma de governo patriarcal, uma forma de governo não militar, mas onde existia um líder, um governante, um condutor, que conduzia ali aquele seu grupo, aquelas pessoas que estavam com ele. Abraão, ele estava nessa condição. E a história leva Abraão, Isaac e Jacó desta maneira. Jacó, 12 filhos, 12 tribos de Israel e outros que não estão nesse grupo das 12 tribos. Na geração de Jacó, eles descem ao Egito por conta da fome. Ali eles estiveram por mais de 400 anos, naquele regime a qual nós conhecemos. Deus levanta Moisés para tirar aquele povo daquela situação. Depois de muita peleja, Deus agindo, Deus falando, Deus moldando, Deus preparando, Deus endurecendo o coração de Faraó, os israelitas, onde desceu ali uma família, 12 filhos, um pai, uma mãe, enfim, um grupo, ele sai dali em milhões de pessoas, milhares. E aquele grupo ali liderado por Moisés, que não pisou na terra prometida, mas Deus proporcionou ele ver esta terra de longe. Em Moisés finaliza-se esta forma patriarcal de conduzir. Porque naquele momento da história, após aquele período de 40 anos do deserto, Israel próximo a entrar na terra prometida, eles necessitariam de uma nova maneira de conduzir. Eles necessitavam de homens que fossem mais valentes no âmbito da guerra. Deus levanta Josué para liderar este grupo. Josué é um homem de guerra. Deus faz promessas a ele, Deus motiva ele. Capítulo 1 de Josué, versículo 9 a seguir. E eles entram naquela terra ali enfrentando batalhas, vocês sabem disso, a batalha de Jericó, as muralhas de Jericó. Terra com homens valentes, gigantes, como foi relatado pelos espias. 10 espias levaram a Moisés relatos negativos acerca desta terra. Mas, porém, Josué e Caleb levaram o relato verdadeiro. Não, de fato, lá tem gigantes. Mas a bênção que Deus tem para nós está lá. É uma terra que mana leite e mel. Josué e Caleb relatam isto para Moisés. E daquele grupo, daqueles homens,
Todos ficaram para trás. E Josué e Caleb entram na terra. Com aquele povo que era de 20 anos para baixo. Estavam no deserto. Entrando nesta terra surge a necessidade das mudanças. As coisas novas, elas vão chegando, vão acontecendo. É se necessário se moldar as situações. Deus estabelece juízes para julgar Israel, para conduzir aquela nação ali. E vemos a palavra do Senhor nos falar de Gideão. A história de Gideão, ela é conhecidíssima. Gideão fez prova com o Senhor. Ele estava escondido no lugar para que os filisteus não ouvissem, não fosse contra ele, não estragasse a sua plantação. Ou seja, ele estava no lugar que era de malhar, pisar uvas, fazendo uma plantação ali de arroz, enfim, uma história. Mas Gideão, existe Débora, e Samuel, que foi o último dos juízes. Aqui já estavam numa outra forma de governo, onde os juízes, eles julgavam Israel. Eles conduziam. Nós vemos que Ana, ela vivia com o seu esposo Eucana. Mas Eucana também vivia com Penina, que tinha 10 filhos. Ana não tinha filhos. E Ana com aquele desejo de ser mãe, que era o desejo de toda mulher daquela época. Era lei ter um filho, e que esse filho primogênito, de preferência, fosse homem. Em uma daquelas subidas de Eucana com a sua família a Siló para adorar, na adoração anual, oferecer ali o sacrifício anual ao Senhor, Ana se depara orando, buscando a presença do Senhor, se depara com Eli, sacerdote na época. E Deus usa Eli para Ana. E Ana gerou um filho. Ao tempo que aquela criança ali já pegou uma certa idade, poucos anos, Ana leva essa criança para Eli, porque ela havia dedicado aquela criança ali ao Senhor. Ela entregou Samuel na casa do Senhor, nas mãos do sacerdote Eli. Esse Samuel que eu estou falando, ele foi o último dos juízes. Ele foi o último juiz. Só que a história também, Deus, ele se encarregou da seguinte maneira. Existia uma família em Israel. E as dificuldades, elas chegaram a Israel, porque por conta do pecado daquele povo. Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, eles vão a Moabe, saem da terra ali de Israel. Eles vão a Moabe, em busca de trabalho e sustento, devido à fome que estava acontecendo naquele lugar. Elimeleque, com o tempo, ele morre lá. Mas, porém, os seus 2 filhos, eles casam-se com 2 moabitas. E uma dessas moabitas era Ruth. Com o tempo, os 2 filhos também morrem e fica Noemi, que já era viúva de Elimeleque, Ruth, e a outra viúva lá, que não vem ao caso o nome dela. E Ruth era uma moabita, ela não era israelita. Mas Ruth, eu entendo que ela fez um pacto ali com a sua sogra, Noemi. Olha, aonde você for, eu vou com você. Onde você dormir, eu também dormirei. E também vou adorar o seu Deus. Você pode adorar o Senhor? Sabe que é só o irmão Silvio, o presbítero Silvio, que está entendendo a mensagem? Eu vou adorar o seu Deus. Eu creio que naquele momento, Deus já recebeu no céu aquele desejo daquela moabita em adorar aos Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa moabita, eles retornando para Jerusalém, era necessário um remidor, conforme a lei na época, para dar seguimento à família de Elimeleque. E descobriram lá um abençoado, o nome dele Boaz, homem bem de situação.
Ele, para nós encurtarmos a história, ele concordou em tomar Ruth como sua esposa. Desta união nasceu Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi, rei sobre Israel. Aí nós vemos um encontro desses dois homens de Deus. Samuel de um lado, Davi do outro. Samuel, ele unge dois reis sobre Israel. Unge a Davi, primeiro rei. Ou melhor, unge a Saul. Saul da tribo de Benjamim. Mas Saul, num determinado ponto do seu reinado, ele começou a fazer coisas que já não cheiravam bem diante do Senhor. E Deus fala para Samuel: Samuel, eu já tenho destituído Saul do trono. Pega um chifre, enche de azeite, que você vai ungir outro rei. E Samuel, dessa maneira, ele foi ao encontro ali da família de Davi, ao encontro de Jessé. Samuel preocupado, mas como que ele iria fazer? Saul iria ficar sabendo? Ele pega lá um bezerro, ele foi adorar lá onde eles estavam. Quando ele chega na cidade, os homens já, Samuel, a sua vinda, ela é de bem? Sim, a minha vida é de bem. Convida Jessé para adorar. E naquele momento ali da história, Jessé começa a apresentar a Samuel os seus filhos. 1 Samuel capítulo 16 descreve essa narrativa acerca desse momento da consagração de Davi a rei sobre Israel. Jessé apresenta o primeiro, alto, bonito, homem de guerra. Samuel, não, esse já é o rei, já ia ungindo. Deus fala para ele: não é este. Vieram 7 filhos de Jessé, não eram 7. E a palavra do Senhor nos relata, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 e 12, o seguinte: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unjo, porque é este mesmo o rei. Quero abrir um parênteses aqui para nós tirarmos uma lição deste versículo. Não nos assentaremos até que ele venha. Irmão, o que Deus tem para você, Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para mim não é o mesmo que ele tem para o presbítero irmão Valdinei. Não é o mesmo que ele tem para o irmão Edemilson. Não é o mesmo que ele tem para a minha esposa. O que Deus tem para mim, ele tem para mim. E o que ele tem para você, ele tem para você, ponto. Satanás não tem poder de roubar a sua bênção, mas entra pela porta do Senhor. Seria uma meninice eu dizer aqui desse púlpito que se Deus tiver uma bênção para você e você continuar vivendo em uma vida de pecado, esta bênção vai acontecer. Mentira, eu estaria mentindo se eu falar isto. As bênçãos do Senhor, existe um detalhe, elas são condicional à obediência em Deus, andar nos caminhos do Senhor. Deuteronômio, Deus usa Moisés para relatar no seu discurso final aos israelitas o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor
teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus estatutos e mandamentos, eu virei sobre você, será abençoado a sua vida, a sua família, a sua maçadeira, os seus animais, o seu trabalho. Você não tomará emprestado, mas você terá para emprestar. Você não será cauda, mas você será cabeça. E tudo que você fizer prosperará, e as bênçãos te alcançarão. As bênçãos te alcançarão. Esta é a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Santo, do eu sou, o Alfa Ômega, aquele que está aqui conosco nesta noite, aquele que nos chamou, nos resgatou, aquele que nos redimiu da culpa do pecado, para nós estarmos aqui nesta noite adorando o nome dEle, exaltando, bendizendo, porque Ele é fiel. Deus, Ele unge Davi rei sobre Israel. Davi, ele não assumiu o trono enquanto Saul ainda estava vivo. Porque quando Saul descobriu isto, ele procurou de todas as maneiras matá-lo. Digamos que ele foi um fugitivo nesse período final em que Saul estava rei. Por que ele estava rei? Porque ele não era mais rei. Ele só estava lá, mas ele não era mais. Aí em uma das batalhas, quando ele viu que ele ia perder a guerra, enfim, ele se mata. Se mata, naquela batalha morreu o seu filho Jonatas, ele não deixou o sucessor direto para o trono. E Davi assume. Davi, um homem de guerra, valente. Num primeiro momento ele reinava sobre Judá, mas depois, com todas as suas conquistas, ele passou a reinar sobre as 12 tribos. Ele retomou Jerusalém. Jerusalém passou a ser a capital do seu governo, tanto política quanto religiosa. Homem de guerra ao extremo, ganhador de batalhas. E a palavra nos diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Um homem, podemos dizer, um visionário naquilo que fazia. Estratégico. Creio que muitas dessas estratégias eram o Espírito Santo que concedia a ele. Mas num determinado momento da história, em uma das batalhas, Davi não vai ao campo, fica do seu palácio. Em um daqueles momentos, ele se depara com Betseba. E Davi comete um pecado com Betseba, um pecado de adultério. Depois, Davi comete um outro pecado, que foi mandar matar o marido de Betseba. Davi, ele, por conta desse relacionamento, nasceu uma criança. Essa criança não sobreviveu depois de alguns dias. E Davi, ele é confrontado pelo profeta Natã. Natã confronta ele. E Satanás é desmascarado por conta do seu pecado. Ele foi confrontado por Natã. Diante daquele confronto, Deus usando a vida do profeta, Davi, com todas essas experiências, Davi, ele viu que ele precisava de mudança na sua vida. Davi, ele precisava mudar. Davi, ele precisava resgatar algumas coisas. Quantos aqui que quando aceitaram Jesus tinham um pensamento, viu o evangelho de uma maneira e hoje está vendo isso de maneira diferente? Quantos que talvez estão no nosso meio hoje já não estão mais tão intensos na presença do Senhor do que quando aceitou Jesus? Será que o Deus, e quando você aceitou Jesus, ele tornou-se mais fraco agora? Ele está mais fraco? Ele não está mais fraco. Na mesma intensidade com que ele abriu o mar vermelho para que Moisés e todos os israelitas e mais alguns egípcios passassem ali em terra seca, ele pode agir em favor da minha e da sua vida. Talvez nessa noite você não precisa que o mar venha se abrir, mas de repente você precisa que uma porta venha se abrir. Você precisa que uma doença seja curada, ou algo seja feito. O Deus, ele é o mesmo. O poder dele é o mesmo.
O Espírito que atua no meio da igreja do Senhor é o mesmo. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falar que saudades das igrejas pequenas, isso no Brasil, né? Igreja lá no meio do mato, não tinha soalho, terra batida, enfim. Mas as irmãs ali cantavam, o Espírito Santo descia, havia batismo, havia cura, havia coisas grandes. Será que esse Deus mudou, amados? Será que esse Deus mudou? Será que esse Deus mudou? Será que aqui na América existe algo que impede o Espírito Santo de agir? Ou será que é nós que não deixamos o Espírito Santo de Deus agir sobre a nossa vida? Será que é nós que muitas vezes oprimimos o agir de Deus? Muitas vezes com as nossas convicções, que as nossas convicções podem levar a outros comportamentos. Eu entendo que quando Davi caiu em pecado ali com Betseba, eu creio que ele estava num momento assim de soberba muito grande. Um momento muito grande assim, eu sou o rei, eu sou o rei. Talvez naquele momento ele tinha deixado a dependência de Deus de lado, e quando ele escreve o Salmos 37, versículo 5 e os anteriores, ele escreveu esse salmo, quando no momento depois que ele mandou contar os homens de guerra, para ver se ele precisava de Deus, as batalhas ou não, uma atitude assim, totalmente fora dos caminhos do Senhor. E Deus proporciona um castigo a ele. E ele escreve os Salmos 37, 5. 37, e no 5 diz o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então eu creio que Davi, em alguns momentos, a dependência ficou de lado. Aquilo onde Deus precisava ser exaltado em todos os momentos, que talvez seja a maneira que ele agisse no começo do seu reinado. Porque no começo do seu reinado, ele fala para os seus homens: busca a arca que está na terra dos filisteus, porque eu não vou reinar se a presença de Deus não for aqui. Se Deus não estiver aqui, a sua presença não tem como eu reinar. E ele manda buscar esta arca. Então eu entendo, amados, que o início do reinado dele foi um início diferente. Neste momento, Davi já estava numa outra situação. Eu creio que nesse momento as suas convicções estavam levando a ele pensar em outras coisas. As suas convicções tinham levado a vida dele para outros caminhos, para outras situações, para outras decisões. E Davi cai em pecado. Mas Deus, pela sua soberania e o agir do Santo Espírito, Deus, quando Ele escolhe alguém, Deus, quando Ele tem uma obra, Deus, quando Ele tem um projeto, Deus, Ele tem as maneiras dEle de trabalhar, de agir e de falar. E quando Deus usa Natã para confrontá-lo, aí cai a sua ficha, cai o seu entendimento. Aí no Salmo 51 nós vemos a reação de Davi ao confronto acerca do seu pecado. Então, o primeiro ponto que Davi pede, nesse formato de oração acerca do Salmo 51, é um salmo escrito em um formato de petição, de arrependimento. Ele pede o quê? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Será que nós como igreja precisamos de coração puro, irmãos? Será que precisamos de coração puro? Existem várias maneiras de nós entendermos esta purificação. Mas o importante é que ela, no seu sentido macro, se faz necessário na minha e na sua vida. Davi reconheceu isso. Ó, Senhor, crie em mim um coração puro. Ele começa pelo coração, centro das emoções, centro das decisões. Ok? Ele começa, e Provérbios fala, enganoso é o coração do homem. Se o coração do homem é enganoso, existe o contrário também. Crie-me, ó Deus, um coração puro. O que será que nós poderíamos enumerar nos nossos dias como coração puro? Eu amar mais o meu irmão? Eu amar mais a minha família? Eu ser uma pessoa menos tendencioso?
eu ser uma pessoa menos esperta, o que seria o coração puro? Eu ser uma pessoa que eu amo meu irmão, que eu já citei, mas ame ele incondicionalmente, sabendo que ele pode me dar em troca ou não. Deus sonda. Deus vê e conhece melhor nós do que nós mesmos. O Senhor, Ele nos conhece melhor. Ele nos conhece tanto que Ele conhece o nosso pensamento. Aquilo que você está pensando agora, Ele sabe o que você está pensando. Sabe tudo, detalhes. Detalhes daquilo que você pensou durante o dia. E Provérbios fala, enganoso é o coração do homem, ou seja, necessidade de nós termos um coração puro para nós nos livrarmos deste caminho. Nos livrarmos do engano de nós mesmos. Nos livrarmos disso. Existem pessoas que às vezes passam a pensar coisas e elas passam a acreditar naquilo que elas pensam e coisas que nem é verdade e nunca será verdade. Mas ela passa a pensar naquilo ali. Vocês já ouviram aquela história que o cara estava namorando a menina e sabia? Aí, é uma delas. Ou vice-versa. Então o coração do homem ele é enganoso. Precisamos de um coração puro. Precisamos desta purificação. Salmos 51, ele ainda diz o seguinte: renova em mim um espírito reto. Esse espírito, letra minúscula, é o espírito que se conecta, está ligado ao Espírito de Deus. Esse espírito é o espírito que luta acerca do desejo de Deus e do nosso desejo, que é feito menção dele em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Quais são os frutos maus da carne? Inveja, glutonaria, bebedice, impurezas sexuais, um monte de coisa. E quando Davi pede, olha, esse espírito renova. O que é que ele está dizendo? Pai, concede em mim novamente os frutos do seu Santo Espírito, que é o amor, a mansidão, obediência, um monte de coisa boa que também está relatado em Gálatas. Davi, naquela época, próximo do ano 1000 antes de Cristo, ele já tinha essas convicções. Davi estava, neste momento, ele estava conectado com o sacrifício exposto em Êxodo, capítulo 12, aonde Deus dá todas aquelas orientações ali a Moisés. Mata o cordeiro, marca os umbrais, celebra esta Páscoa, isto será por memorial. Davi, ele está conectado a isto. Ele está conectado nesse momento. Quando ele expressa esse Salmo 51 em forma de petição, oração, desejo, querendo mudança, querendo renovo, aquilo que o Senhor orientou ele lá em 12 de Êxodo, eu creio que era evidenciado de maneira muito forte sobre a vida de Davi. Jesus ainda não havia estado na terra, não havia sido crucificado. Salmo 51 ainda diz para nós o seguinte: não me retires da tua presença, não me lances da tua presença. Da mesma maneira com que Davi precisava da presença de Deus, eu creio que foi a presença de Deus que garantiu todas as vitórias daquele homem de guerra. Eu e você, nós precisamos da presença de Deus sobre a nossa vida. A presença de Deus que fará a diferença em nós. Irmão, se eu não tiver a presença de Deus sobre a minha vida, eu serei como uma pessoa que anda aí fora na rua, que não conhece o Senhor. Eu, como cristão, preciso ter algo de Deus na minha vida. Eu preciso ter algo de Deus fazendo a diferença na minha vida. Isso serve para você dar uma analisada na sua vida. Como está a sua vida?
Se não tem nada de diferente, se você olha e não vê nada diferente em relação àquele teu vizinho, aquela pessoa que trabalha com você, que fala besteira o dia inteiro, que fuma, que bebe, ainda fala mal dos crentes. Se você estiver entrando nesse barco, cuidado. Você está sendo um deles. E Deus não tem isso para você. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem vitórias para você. Deus tem um agir do Santo Espírito. Deus tem um manifestar sobre a sua vida. Então a presença de Deus, nós precisamos dela sobre nós. Ela é a orientação que nós precisamos. Ela é o fortalecimento que precisamos para a nossa caminhada. Ela é aquilo que faz a diferença. Com os israelitas no deserto, a presença do Senhor à noite, ela era uma coluna de fogo durante o dia, uma nuvem, uma fumaça sobre aquele povo. E Moisés já expressou isso lá atrás: ó Senhor, nós vamos entrar por esse deserto, mas eu preciso que a sua presença seja conosco. Eu preciso que a sua presença seja conosco. E a presença do Senhor lá estava com Moisés, com aquele grupo recém-saído do Egito. Extremamente necessário trazer evidência a presença de Deus na sua casa, trazer a presença de Deus em suas ações, em suas atitudes, em suas palavras, em seu vocabulário, a presença de Deus em sua maneira de pensar, o autocontrole que Deus nos dá como seres humanos, como cristãos, o autocontrole que Deus nos dá em perdoar os mais fracos na fé, podemos assim dizer. Porque às vezes nós somos confrontados. Às vezes nós nos deparamos com situações onde que nós temos que ser fortes. Eu estava trabalhando numa casa sexta-feira, o pastor Sérgio Score estava ali comigo. Que luta, né, tio? Um senhor, 80 anos, sei lá. Ele começou a me afrontar ali, falou assim: meu Deus, eu tenho que manter a minha paciência aqui. Primeiro, se eu perder a paciência, eu já perco uns $2.000 de cara. Eu já perco uns $2.000 de cara. Eu sou cristão, já tinha falado para ele que era pastor. E aquela situação ali, nesse momento, é a hora que Deus faz a diferença na nossa vida. Saímos de lá e o tio, fomos para uma outra batalha, né, tio? Chegando numa outra casa, lá nós vamos começar esse serviço aqui para descer umas máquinas, ferramentas. A hora que eu fui ver, o meu Space não dava naquele negócio lá, Luiz. Meu Deus do céu. Chamei o dono da casa e falei: olha, só amanhã, meu jovem. Aí desmontar tudo ali, já tinha colocado algumas peças, limpar, lavar aquelas peças, umas pedras grandes de tricor. Saímos ali, vamos procurar peça. Ficamos 3 horas andando de carro, de caminhonete, aquele calor, o ar da caminhonete, aquela bênção. Eu não sabia se estava mais cedo, fora o dedo da caminhonete, para achar aquela pecinha. Achei a pecinha, comprei a pecinha. Fizemos o serviço ontem. Mas um detalhe que eu vi importante nessa história, eu não murmurei em nenhum momento. O senhor viu murmurar, tio? Em nenhum momento: não vai dar certo, não vai. Eu entendi, não. Se a gente chegar em casa sem bater o carro, hoje está meio de bom. Eu pensando comigo, não falei nada para o tio. Se chegar em casa bem, já tá ótimo, o dia já foi ganho. Mas foi um dia de batalha. Se no momento dessa você não tem a temperança suficiente, você já começa a expressar palavras que não agradam ao Senhor. Infelizmente, isso é o cenário de muitas vidas. Infelizmente, as pessoas chamam a presença que não é do Senhor para as situações. Se nós passamos por dificuldades, passamos por provações, as provações vêm de Deus para nós sermos melhorados. Davi, ele entrou numa tentação porque ele quis, mas ele reconheceu a necessidade de ter a presença de Deus mais na frente. Mas nós, Deus, em alguns momentos, Ele concede nós sermos aprovados, concede provações. E as provações são para nós sermos aprovados para crescimento espiritual. As provações, elas são, se é algo relâmpago ali, para nós aprendermos a orar em espírito, clamar os Deus do céu, e como é a situação rápida, o socorro vem rápido também.
Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Isso é para crescimento, irmãos, da nossa vida. E por último, nesse Salmo 51 aqui, o que Davi fala? Não retires de mim o seu Espírito Santo. Espírito Santo é Ele que mantém a igreja sobre a face da terra. O Espírito Santo é Ele que convence o pecador acerca do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Ele que está aqui. É o Espírito Santo que está aqui, irmão. Aqui, se nós não estivermos aqui, é apenas um mero building. Mas se eu e você estivermos aqui, é um santuário, primeiro porque nós somos santos. Deus, Ele já nos vê como santos, porque Ele está sentado no seu trono, como eu disse no início. Presente, passado e futuro, está tudo diante dEle. Ele sabe o que nós seremos amanhã, e lá amanhã nós estaremos mais santificados do que hoje. Então, aqui é um santuário, porque aqui os santos aqui estão adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que também é santo. Que também é o santo dos santos. E nós estamos aqui adorando Ele, exaltando o Teu nome, exaltando a sua presença, o Seu poder. Às vezes nós entramos num culto, irmão, já estou finalizando a mensagem. Nós entramos em um culto, você entra frio e sai gelado. Meu Deus, a mensagem foi muito ruim. Às vezes você pensa. Mas quem que está ruim na história? É quem pregou ou quem ouviu? A palavra ela fala, a palavra ela exorta. Às vezes nós queremos ouvir uma coisa, a mensagem é outra. Mas só que Deus sabe o que é necessário fazer primeiro, acontecer primeiro na nossa vida. Deus sabe o que é necessário acontecer. Então às vezes nós não sentimos aquilo que precisamos sentir da parte de Deus. Porque às vezes nós não entramos por uma regrinha. Qual que é a regrinha? Acabei de citar aqui com os irmãos. Coração puro. Ser mais coisas boas do que carne. Presença de Deus. Espírito Santo, a regra está aí. Às vezes eu não sinto nada porque eu não quero entrar pelo caminho da oração. Às vezes eu não sinto nada porque eu não quero entrar pelo caminho do jejum. Às vezes eu não sinto nada porque eu não quero tributar a Deus o que Ele merece. Se eu não tributo nada, eu não vou sentir nada. Eu não vou receber nada, eu não vou ter nada. Eu sempre comento na igreja, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, amado. Isso é fato. Mas se eu sou uma pessoa que eu oro, que eu busco, o poder de Deus estará sobre a minha vida. Eu não sei que hora que o Senhor pode precisar de mim. Às vezes eu oro, às vezes nós buscamos, nós clamamos só achando o quê? Não, eu preciso de Deus. Não, Deus tem hora que Ele vai precisar de nós. Porque os anjos não vão descer aqui pregar. Eu e você que vamos pregar. Eu e você que vamos falar as boas novas do reino. Eu e você que Deus vai usar para ir lá no lar do irmão, orar por ele e repreender o mal em nome do Senhor Jesus. É eu, é você. É você, a sua casa, a sua família. É você, sacerdote da sua casa. É você, mãe, mulher virtuosa, como a irmã Miriam pregou aqui na quinta-feira. É nós que Deus quer usar. Então Deus, Ele conta conosco, e nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser cheios da presença do Senhor, para que Deus possa nos usar. Deus, Ele não vai nos usar de qualquer maneira. Não irá nos usar de qualquer maneira. Então Davi, amados, para nós finalizarmos, ele reconheceu essas necessidades diante de Deus. Coração puro, espírito renovado, presença de Deus e o Espírito Santo. Isso não evitou de Davi pagar um preço por conta de tudo aquilo ali que aconteceu. Mas ele reconheceu a dependência do Senhor. Ele reconheceu que Deus era o Senhor e que ele precisava do Senhor, da mesma maneira com que Deus já tinha agido no início do seu reinado. Então, meu irmão, minha irmã, nós que vivemos aqui na América, entendemos que o cansaço é grande, sim ou não? Ou é só comigo que estou com 52 anos? O cansaço é grande, sim ou não, irmão Celso? Presbítero Celso? O cansaço aqui é grande. E se nós deixarmos este cansaço dominar a nossa vida, o que vai acontecer?
Primeira coisa, nós vamos deixar de vir às terças-feiras orar. Você não vai ter forças para orar. Porque o cansaço físico ele é forte, intenso. De repente você já não estará vindo mais às quintas-feiras. Ah não, já estou indo no domingo, tá bom. Mas porque o cansaço está tomando conta. De repente você vai deixar de ser um crente que vem todo domingo para ser um crente quinzenal. De repente você vai deixar de ser um crente quinzenal para ser um crente mensalista. Já pensou uma vez por mês na igreja? De repente você vai deixar de ser um crente mensal para ser um crente o quê? Bimestral. Meu Deus do céu. Acho que eu não consigo nem me imaginar numa situação dessa. Evangelismo Bom Luiz. Daqui a um pouco você deixa de ser bimestral para ser um crente o quê? Semestral. Pensa em vir na igreja a cada 6 meses. Não é crente não. Aí eu sou obrigado a falar igual a gente ouve por aí. Não é crente não. Dessa maneira não é crente, irmão. Me desculpe. Não, me desculpe não. Estou aqui pregando. Você tem que saber o que é necessário para a sua vida, para você entrar no céu. Nós como igreja, como Nova Vida, nós queremos ver todos os irmãos juntos no arrebatamento da igreja. Ou se o Senhor buscar alguém antes, nós vamos nos encontrar no arrebatamento da mesma maneira, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados num corpo espiritual incorruptível, estaremos com o Senhor para todo sempre, e vamos nos encontrar, será sua alegria, vamos entrar às bodas do Cordeiro. Já pensou o Senhor falando para nós, vem, eis que tem o meu galardão para dar a você, conforme as suas obras, e a palavra do Senhor relata isso, o Senhor falando, eis que cedo venho, e trago o meu galardão para dar a cada um, segundo as suas obras. Jovem, é tempo de mudança, é tempo de abraçar a palavra do Senhor, é tempo de aproveitar o seu tempo para fazer aquilo que Deus quer que você faça, e você seja um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem que faça a diferença no colégio, faça a diferença em meus amigos, aonde você estiver. Você está iniciando a construção de uma vida, você vai constituir família, como ali o irmão Robson, você vai casar, você vai ter filhos. Qual é o perfil da sua esposa? Qual é o perfil da sua esposa? Você tem falado isso para Deus? Você tem buscado em Deus? Se sim ou não, busca em Deus, busca no Senhor aquilo que você quer de bom para a sua vida, e o Senhor lhe abençoará em todos os seus caminhos, amém? Coloque-se em pé, eu quero orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Já falei demais pelo meu tamanho. Louvado seja o nome daquele que vive ainda para tudo sempre. Alguém aqui do nosso meio precisa de uma palavra de oração? Eu quero desafiar você a vir à frente, então. Vamos orar diferente hoje. Vem à frente. Rápido, vem à frente. Eu quero orar pela sua vida e decretar uma vitória sobre você em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Quem mais? Quem mais precisa de uma palavra de oração? E eu não acredito que são só esses irmãos aqui que estão precisando de oração nesta noite. Tem mais irmãos? Venha, não endureça o seu coração quando você está ouvindo uma voz de apelo à sua vida. Não temos ninguém nos visitando, ninguém para aceitar Jesus, suponho eu, ninguém para regressar aos caminhos do Senhor. Vamos orar aqui para os amados irmãos. Estenda suas mãos para cá, você que está bem, está abençoado nesta noite. O Espírito Santo de Deus quer dar um coração puro para vocês. Quer conceder a você um espírito reto e inabalável. Quer devolver a você a alegria da salvação. O pecado causa tristeza, mas a alegria da salvação, ela proporciona coisas novas na vida do homem, na vida da mulher. Ore comigo neste momento, Pai amado, em nome de Jesus. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, bendizemos ao Senhor. Tributamos diante da Tua presença, meu Deus, a nossa palavra de oração neste momento, Pai. Deus, Tu és fiel, Tu és poderoso, todo domínio está nas Suas mãos. O nosso agir, o nosso proceder, ó Deus, a Sua igreja aqui reunida, eu quero colocar tudo diante de Ti, diante do Seu altar.
Deus, as necessidades dos teus filhos que estão aqui diante desse púlpito nesta noite, aonde o teu Santo Espírito conhece todas essas necessidades, aonde o Senhor já mapeou, já sondou, já falou o coração deles através da palavra, e a sua palavra os convenceu acerca de mudança, acerca de uma necessidade. Deus, que o teu Santo Espírito venha conceder ao teu filho e à tua filha essas bênçãos que eles precisam receber nesta noite, onde o Senhor conhece todas elas, Pai, que em todas elas o Senhor venha se fazer presença e venha, meu Deus, responder o desejo do teu filho e da tua filha com vitória, com bênção, com renovo, com restauração, com grande agir. Cobre a sua igreja com o teu sangue, manifesta a sua graça, o seu poder sobre o teu povo, sobre cada família aqui desta igreja, sobre a vida de cada pai, cada sacerdote, da autoridade, da ousadia. Renova o entendimento, concede sabedoria, concede visão de águia, para que ele possa manter a sua casa, para que ele possa conduzir a sua casa, para que ele possa orientar a sua casa. Assim como também abençoa as mães, abençoa os filhos, ó Deus, abençoa os nossos jovens, abençoa a nossa liderança. Pai, nós colocamos isso diante de Ti nesta noite e rogamos que o Senhor venha agir poderosamente, venha quebrar todo o embaraço no poder do Teu nome, e que a cada momento o Seu nome venha ser exaltado através da vida do Teu filho e da Tua filha. Te louvamos com ações de graças neste momento, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor neste momento, aplauda Jesus.